Paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais um vídeo, canal do pastor Tiago Luciano, expondo verdades. Nós vamos tratar de um assunto aqui bastante polêmico até, mas a intenção nossa nos vídeos não é criticar nenhum ministério, nenhuma pessoa, nenhuma denominação, mas sim quebrar alguns tabus, alguns paradigmas. E o que é paradigmas? Paradigmas são conceitos que as pessoas vão criando ao longo dos anos e vai absorvendo como uma verdade que na verdade não é, E nós estamos aqui perante a palavra de Deus para quebrar alguns tabus, alguns paradigmas aqui, e fique atento ao que Deus tem para falar. E a questão de hoje é quando surge, provavelmente você já deve ter ouvido ou até mesmo se perguntado sobre a frase: é necessário ir à igreja? Eu já vi muitos argumentos quanto a isso, e nós vamos ler um texto aqui específico para isso, de qual algumas pessoas utilizaram dele para se opor a algumas verdades da palavra de Deus. Mas o texto é no capítulo 4 de João, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 4, e o versículo 22 e o 23. Vós adorais, disse Jesus, o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é esse tipo de adorador que o Pai procura. Só mais um versículo 24. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. É isso aí. Eu já falei, eu já vi muitos argumentos, já vi alguns conceitos sobre esse versículo, dando a entender, utilizando desse versículo para dizer que não há necessidade de ir à igreja, Mas eu quero aqui passar alguns aspectos quanto à palavra de Deus e mostrar que o texto aqui não tem nada a ver com isso, pelo contrário, não tem nada a ver com isso, mas nós vamos aqui falar a respeito dessa questão de adorar, primeiramente, adorar o Pai em espírito e verdade. Quando Jesus falou aqui, contextualizando, quando Jesus falou para a mulher samaritana, que ela falou: Senhor, nossos pais adoram nesse monte, e vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela estava falando do Monte Gerizim, onde os samaritanos tinham um templo, e eles adoravam no Monte Gerizim, tinha um templo, e ela falou: e vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E Jesus falou: olha, a mulher, já chegou, vai chegar um momento, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, Jesus aqui não abriu nenhuma porta para dizer que hoje a igreja, o povo, os crentes não deva ir à igreja. Pelo contrário, Jesus está falando aqui para a mulher a respeito de que a liturgia da adoração agora passou para um âmbito muito mais espiritual. Porque quando fala sobre a adoração no templo, tanto no Monte Gerizim com os samaritanos, como em Jerusalém com os judeus, Jesus está falando agora que a adoração seria em espírito e em verdade, porque já estava partindo do ministério da lei para o ministério do Espírito. Então o povo adorava a Deus, vamos dizer assim, debaixo da escravidão da lei, porque é assim que praticamente a Bíblia trata a lei como uma opressora que era. Então as pessoas muitas das vezes adoravam a Deus com sacrifícios diários, semanais, mensais, anuais, com sacrifício para cada coisa, para cada tipo de pecado. Então por muitas das vezes as pessoas adoravam a Deus no templo, mas não era no sentido religioso, de livre, espontânea vontade, vamos dizer assim, mas por questão da lei, porque a lei exigia dessa forma. E por muitas das vezes as pessoas que ofereciam sacrifícios no templo, elas faziam isso por obrigação, fazia isso por religiosidade, mas Jesus está falando que a partir daquele momento da conversa, a partir daqueles dias
a adoração seria diferente, ela seria de livre, espontânea vontade, sem mais aquela necessidade de opressão da lei do Antigo Testamento, né? Que foi uma tipologia, sombra dos bens futuros qual hoje nós vivemos a realidade dessa sombra. Então a adoração ao Pai em Espírito e em verdade seria exatamente isso, de um âmbito muito mais espiritual, porque agora é de livre, espontânea vontade que nós adoramos a Deus. Nós somos formados, a nossa matéria, vamos dizer, antropológica, né? Corpo, alma e espírito. Para que você entenda, a alma é uma visão que nós temos do mundo em si, uma visão horizontal, né? A alma, onde ali utilizamos do nosso intelecto, de sabedoria, de conhecimento. Então, com a alma nós temos uma visão horizontal da situação no mundo. Aí, com o espírito, nós temos uma visão, o espírito que é a parte imaterial nossa, vamos dizer assim, né? Também nós temos uma visão vertical da situação. Então, ou seja, é de nós para Deus e de Deus para nós. Por isso que Jesus falou que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e verdade, livre, espontânea vontade, né? E adorar o Pai em espírito e verdade é o momento que o nosso espírito alcança, se conecta com o Pai, com o Criador. Esse é o momento de adoração, porque adorar o Pai em espírito e verdade é exatamente isso, livre, espontânea vontade. E quando o nosso espírito se encontra, se conecta com o Espírito de Deus, né? Com o Pai. Então esse é o sentido da adoração do Pai em espírito e em verdade. Não está abrindo portas para que os crentes não vão à igreja, né? Não está abrindo portas para isso, pelo contrário, Jesus está falando apenas que o costume da religiosidade agora não compete com o ministério do Espírito, que por livre, espontânea vontade, nós agora adoramos a Ele em espírito e em verdade, tá? Então, mas e a questão dessa área agora, o âmbito mais espiritual, porque nós ainda, já que a igreja hoje não oferece sacrifício físico, material, como era na antiga lei, né? Mas a Bíblia vai dizer que nós oferecemos sacrifícios espirituais. Veja que maravilhoso, né? Em Hebreus capítulo 13, versículo 15, o autor diz: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Sacrifício espiritual. Pedro também diz, 1 Pedro 2 e 5, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, ainda que não da maneira que a antiga lei exigia, mas hoje nós, num âmbito mais espiritual, falando aqui novamente, nós adoramos o Pai em espírito e em verdade, e oferecemos sacrifícios espirituais a Deus. Mas agora a questão sobre não ir à igreja, né? As pessoas usarem desse versículo de adorar o Pai em espírito e verdade para dizer que não há necessidade de irmos à igreja, né? Nos cultos, no templo. Mas em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, Jesus disse para Pedro: olha Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus disse isso, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele estava se referindo a si mesmo, como a pedra no qual a igreja estava sendo edificada, né? Então, o que é igreja? Qual Jesus instituiu? Igreja, a palavra igreja no grego, no original, é eclesia, significa assembleia, significa ajuntamento, lugar de reunião. Então Jesus estava nele próprio edificando uma igreja, né? Porque ele é a base, ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Porque se a igreja a princípio tivesse sido edificada sobre Pedro, como muitos pensam, né? A igreja já teria sucumbido já logo nas primeiras guerras, né? Mas Jesus falou: sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Então ele diz que em si mesmo, como base, como fundamento, ele estava edificando a igreja, o lugar de reunião, né? Porque nós hoje, como membros do corpo de Cristo, cujo ele é o cabeça,
nós estamos ligados. Não dá para ser um corpo separado, um membro do corpo separado, não tem vida, né? Então o corpo, para ser um corpo, tem que estar com os seus membros ligados, e o cabeça é Cristo. Então, nós vemos aqui que a igreja foi instituída e não foi à toa. É para lugar de reunião, de assembleia, de ajuntamento. Hebreus, no capítulo 10, o versículo 24, olha o que o autor vai dizer. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de muitos, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai chegando aquele dia. Então o autor aos Hebreus está dizendo aqui que muitos deixaram a congregação na sua época, né? Talvez por questão de perseguição, ou sabe-se lá o que, não dá muitos detalhes aqui, mas essa palavra, não deixando a nossa congregação, a palavra congregação no grego é epsinagogue, significa reunião, mais uma vez, né? Lugar de reunião. Então muitos já daquela época deixavam a congregação e agora são exortados a não deixar as reuniões, porque lá eles consideram uns aos outros e estimula ao amor e às boas obras, né? Uns aos outros se persuade, se estimula no amor e nas boas obras, e isso é no momento da reunião. Não dá, meu querido, para ser uma igreja sozinho, né? Embora nós fazemos parte da igreja, nós só somos igrejas quando nós estamos reunidos. Entenda bem isso, tá? Então esse conceito de que adorar o Pai em verdade é uma porta aberta para não participar de cultos, isso é falácia, isso é heresia, porque não compete com o ensinamento da palavra de Deus, né? Porque várias das cartas nós somos exortados a estarmos congregando. Por isso existem as cartas pastorais, existem cartas individuais, existem as cartas para as igrejas, porque há uma necessidade de estarmos congregando, né? Então ir na igreja não é nem vamos dizer assim, não é nem uma opinião, é uma necessidade, né? É uma dependência que nós temos de estarmos na casa do Senhor. É uma necessidade, não é nenhuma opinião, não é nem algo para ser julgado, porque é uma necessidade que nós temos. Davi falou o seguinte: olha, bem-aventurados a quem tu fazes chegar até ti, nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa. Então a casa de Deus proporciona vários benefícios para aqueles que se achegam. O Salmo de número 134, ali no capítulo 134, versículos 1 ao 3, ele está dizendo: bem-aventurado vós que assiste na casa do Senhor todas as noites, né? Levantai as mãos para o santuário e adorai ao Senhor. Então o salmista, desde aquela época, o salmista já demonstrava o seu amor de estar na casa de Deus. E hoje, muito mais como igreja, pertencentes ao corpo de Cristo, mais que uma necessidade, e não somente por uma obrigação, né, mas é um dever dos cristãos estarem na casa do Senhor, né, cultuando ao Senhor, porque não dá para ser igreja sozinho. Vou repetir aqui para ficar didático, tá? Não dá para ser igreja sozinho. Isso é uma mentira das mais lavadas, né? Às vezes pessoas, infelizmente, ficam um certo tempo sem congregar, e às vezes podem até falar: mas eu estava em casa, eu orava em casa. Lógico, tem que orar sim, em todo momento. A Bíblia diz: orar sem cessar, né? Mas igreja, a casa de Deus é lugar onde a igreja se reúne, e a igreja deve estar presente na casa de Deus, né? Não podemos confundir igreja com o templo. Nós, reunidos, nos tornamos igreja, né? E agora, sozinho não dá para ser igreja, né? Sozinho não dá para ser igreja, porque fazemos parte dela, mas só somos igreja quando estamos congregando, quando estamos juntos. E por isso o autor aos Hebreus estava chamando a atenção do povo: olha, não deixe a congregação como é costume de alguns, mas antes exortai-vos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que esse dia vai se aproximando, o dia da volta de Cristo, né?
E no versículo 24 ele diz: consideremos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Então, dentro da casa de Deus, quando a igreja se reúne, os próprios irmãos entre si, mutuamente, eles se exortam, eles se admoestam, eles se estimulam ao amor e às boas obras, tá bom? Então esse conceito que muitos têm criado, virado paradigma, que não precisa ir para os cultos porque se adora o Pai em espírito e em verdade, isso é mentira, não compete com a palavra de Deus, tá? Então seja sensato, creia nisso em nome de Jesus, porque estamos oferecendo aqui base bíblica para isso, né? E se a gente discordar desse argumento, nós estamos discordando de toda a palavra de Deus, porque a Bíblia não nos dá base para dizer que o crente não precisa ir para a casa do Senhor, né? Então não confunda igreja com templo, mas a igreja só é igreja quando ela está reunida, quando ela está agrupada, porque esse é o sentido da palavra eclesia, assembleia, ajuntamento, né? Não dá para ser uma assembleia sozinho, não dá para ser um ajuntamento sozinho, né? Então nós precisamos de congregarmos, de ser satisfeito, como disse o salmista, da bondade da casa de Deus, e isso a gente adquire mediante a nossa reunião, tá? E é interessante porque o autor aos Hebreus diz: não deixando a nossa congregação, né? Essa frase congregação no grego epsinagogue, ela significa reunião. Então ele está falando aqui para o povo: não deixando a nossa reunião como é costume de alguns. Então seja sensato, pensa com carinho nisso, e eu oro a Deus que essas pessoas que têm essa mentalidade, utilizando de versículo da palavra de Deus, né, para poder utilizar para seu bel prazer, para satisfazer as suas carências, as suas necessidades, ora a Deus que eles sejam iluminados, venham ao conhecimento da verdade, e leia um pouquinho mais a Bíblia, né? Porque isso é falta de ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, pedir sabedoria, porque um versículo isolado, ele não significa muita coisa não sem o seu contexto, né? E temos aqui um contexto gigantesco para explanarmos, e a gente não deve ficar fitado somente num versículo e achar que por ele nós estamos caminhando certo. Não, deve-se examinar a palavra de Deus. A Bíblia fala, segundo Timóteo 2,15, que todo obreiro deve se apresentar aprovado, e com um obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra do Senhor. E manejar, o sentido dessa palavra manejar é distribuir. Então como que a gente vai distribuir uma palavra se a gente não tem nem ela para a nossa vida, não tem essa capacidade de distribuir? E é o que muitos têm feito, têm utilizado de redes sociais, de alguns versículos aí da palavra de Deus, o qual a nossa intenção é quebrar realmente esses tabus e esses paradigmas com a própria palavra de Deus, mostrando a verdade, tá? Então nós só entregamos aquilo que nós temos, nós distribuímos aquilo que nós temos. Então fique atento a isso em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida, e logo nós estamos aí com mais vídeos bastante interessantes para você. Compartilha com seus amigos, familiares, você que gosta da palavra de Deus, fica atento aí, né, sempre que a gente colocar um vídeo novo, e é muito importante porque nós estamos mediante e debaixo da graça e da palavra do Senhor, tá bom? Deus abençoe a tua vida, no glorioso nome de Jesus.